Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bom? Aqui o tio PH de novo aqui para mais um conteúdo a ser passado para vocês. E eu aqui estou apresentando aqui a minha mascotezinha aqui, né? É a Lica. E ela vai participar nesse momento inicial aqui para eu apresentar a vocês aqui um outro personagem que é esse cacto aqui, né? E aqui nós estamos vendo que nós temos a Lica, um animal, né? E nós temos aqui o cacto, que é uma planta, né? E por que que eu fiz questão de fazer essa apresentação desses dois organismos, né? Porque você observando, olhando um gato, como no caso a Lica, e olhando uma planta como o cacto, você vai encontrar diversas diferenças entre eles, né? Mas existe algo que é comum a dessas duas espécies, animal e vegetal. E é esse assunto, é esse algo comum entre essas espécies que a gente vai estudar. E aqui trata-se da nossa célula, ok? Bom, mas antes de falar da célula, eu quero trazer para vocês aqui duas informações. Primeiro, esse conteúdo de vocês está no capítulo 8, na página 110, que trata das células e os níveis de organização, ok? E eu quero apresentar também aqui um outro personagem, esse instrumento aqui, chamado microscópio. É o microscópio óptico. O estudo da célula, a descoberta da célula, começou com esse aparelho aqui. Claro que muito rudimentar, né? Hoje em dia nós temos microscópios muito mais sofisticados, no caso como o microscópio eletrônico de varredura. Ok? Bom, esse rapaz aqui, outra vez a gente vai falar como ele atua. Mas, voltando para o nosso assunto aqui da célula, eu quero fazer o primeiro ponto aqui, que é relacionado às células e a relação com os seres vivos. Que relação é essa das células com os seres vivos? É que a célula ela é a menor unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a célula é a menor unidade estrutural, que dá estrutura ao ser vivo, e a menor unidade fisiológica, que apresenta funções vitais para a sobrevivência do ser vivo, ok? Isso é o primeiro ponto. Todos os seres vivos são constituídos por células, ok? Bom, um segundo ponto que a gente vai ver aqui no caso, são as partes que compõem a célula, e eu quero que vocês olhem para cá. Eu fiz mais ou menos aqui o esquema, tá? Do que seria a célula, onde eu tenho as três partes que compõem esta célula. Primeira parte é a membrana plasmática, que seria esse envoltório aqui de fora, tá? É uma película que só é visualizada ao microscópio eletrônico. Esse tipo de microscópio óptico não é possível visualizá-la. E ela tem a função, tem duas funções: proteger a célula e controlar o que entra e o que sai da célula. A segunda parte da célula é essa aqui, é a parte intermediária chamada citoplasma. O citoplasma tem uma consistência gelatinosa, é constituída por água, sais minerais, proteínas, lipídios, substâncias diversas, e dentro desse citoplasma nós temos os chamados organoides citoplasmáticos, tá? No seu livro, na página 113, tem apresentando aqui os organoides citoplasmáticos e as suas respectivas funções. Só a título de introdução, queremos falar de alguns aqui. A mitocôndria, ela é um organoide que é responsável pela respiração da célula. Nós temos também o complexo golgiense, que é responsável em armazenar substâncias e secretá-las, né? E nós temos aqui o retículo endoplasmático, que eu tentei representar aqui, que é uma estrutura responsável pelo transporte de substâncias diversas. Também dentro do citoplasma nós temos os ribossomos, que são estruturas responsáveis que atuam diretamente no processo de síntese de proteínas, ou melhor, de fabricação de proteínas. E temos também aqui os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular da célula. E quando a gente chega no centro aqui da célula,
nós temos o ponto principal, o núcleo, né? O núcleo é o centro de controle da célula. Por quê? Porque dentro dele nós temos o material genético. O material genético, que é o conhecido DNA, né? Nós temos também outro tipo de material genético, que é o RNA, e que é responsável pelas características da célula, guarda as características do organismo, na verdade, e também controla todas as funções, as atividades da célula, ok? Então, mais uma vez, as três partes da célula são de fora para dentro: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eu trouxe aqui para vocês verem, como tem lá no início do livro de vocês, no início do capítulo, essa fruta aqui, o mamão, que vai retratar mais ou menos como é uma célula. Imagine que eu cortei a célula no meio, né? Então aqui, ó, essa parte de fora, a cascazinha aqui, seria a membrana plasmática. Essa parte aqui toda de dentro seria o citoplasma. E dentro você tem essas estruturas que são os organóides citoplasmáticos. Na verdade, organoide é sinônimo de órgão diminuto, pequeno, tá? E aqui no centro você tem o núcleo da célula com material genético dentro, ok? Bom, a teoria celular atual, ela é definida da seguinte forma: todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Existe um ser vivo que ainda existe uma discussão no meio científico em relação ao vírus. Os vírus, alguns cientistas consideram como seres vivos, né? Mesmo não possuindo células, mas como possui material genético é considerado ser vivo. E outros afirmam que é apenas uma partícula, tá? Ok? Mas isso é para um outro momento. Então, a teoria celular fala que todos os seres vivos são constituídos por células. E a célula é a menor unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Okay? Ela é constituída por três partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Um terceiro ponto que nós iremos ver aqui é os tipos de células. Nós temos três tipos conhecidos: as células animais, as células vegetais e as células procarióticas ou células procariotas. Cada uma delas tem suas particularidades, que a gente vai ver posteriormente. Mas no seu livro aí, no capítulo 8, tem falando bem direitinho, e eu peço a você que dê uma lida ou estudar nesse capítulo, que é bem interessante. Bom, agora a gente vai para um quarto ponto, que é a relação entre a célula, o tecido, o órgão e o sistema. Bom, aqui nós temos um conjunto dos sistemas que compõem o corpo humano, tá? E todos eles estão integrados, quer dizer, todos eles trabalham em uniformidade para sustentar o corpo humano, no caso. E como é que se chega até aqui a esse organismo? Aí bem aqui, eu coloquei aqui um esquema que fala o seguinte, ó. Nós temos a célula, essa célula ela passa por um processo de divisão celular. Essa célula ela vai originar outras células, e quando essas células formam uma quantidade determinada de células semelhantes, um conjunto de células semelhantes, elas vão originar os chamados tecidos, tá? Aí você tem os tecidos animais e os tecidos vegetais. Esses tecidos vão em integração, vão formar os órgãos. Os órgãos em integração vão formar os sistemas. E os sistemas em integração formam o organismo, né? Então nós temos aqui, ó, os sistemas respiratório, responsável pela respiração do corpo humano. O sistema digestivo ou digestório, responsável pela digestão. O sistema urinário, responsável pelas excretas e a formação da urina, no caso, que é uma excreta. O sistema circulatório sanguíneo, responsável pela distribuição de substâncias diversas através do sangue. Temos o sistema hormonal, que é responsável pela produção de hormônios, e nós temos o sistema circulatório linfático, responsável pela formação da linfa, que é um líquido que fica sendo distribuído por todo o corpo e fazendo uma varredura, uma limpeza, vamos dizer assim, tá? E aí nós temos os diversos outros sistemas, né? Sistema reprodutor, masculino e feminino, temos o sistema locomotor,
temos o sistema muscular, né? Na verdade, o sistema locomotor ele envolve os ossos e os músculos, que a gente vai falar depois. Temos o sistema nervoso, ou seja, tudo isso aqui surgiu a partir de uma célula, né? Essa célula, ela dividiu-se, originou um conjunto de células semelhantes. Esse conjunto de células semelhantes originou tecidos, os tecidos originaram os órgãos originaram os sistemas, e os sistemas formam o organismo, e são tão integrados que quando um desses sistemas tem um problema, os demais podem vir ser afetados, ok? Hoje eu encerro aqui esse pequeno momento, eu peço a vocês que deem uma lida lá no capítulo 8, já dá para vocês fazerem a atividade que vocês irão receber logo mais, e eu também finalizo pedindo a você para dar um toque aí, curte aí o canal do Tio PH e compartilha, tá legal? Deus te abençoe, tchau!